Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do IEPREV Talk. O direito previdenciário é ao seu alcance em todo o tempo, através do IEPREV e comigo, Amanda Faria Mapa. E hoje estou recebendo aqui uma convidada muito especial, que eu já queria receber há muito tempo. É uma querida, uma grande previdenciarista, a doutora Juliana Bento. A doutora Juliana, ela é formada em Direito, mestre em Direito, doutoranda, especialista em Direito Previdenciário, especificamente em aposentadoria especial, que nós vamos falar sobre isso hoje. Ela é autora de artigos científicos, professora, mãe, esposa, enfim, eu sou fã, pessoa maravilhosa, e é um prazer te receber aqui hoje, doutora Juliana. Eu que agradeço, Amanda, a oportunidade de a gente falar do direito previdenciário, que para mim é sempre um grande prazer. Eu falo que o direito previdenciário vira uma paixão, né, na vida da gente. E a admiração é recíproca. Para mim é um prazer poder ter essa oportunidade de estar aqui com você. Muito bom. Ai, obrigada. E essa paixão transparece nos seus olhos, porque eu sei que você tem um escritório muito bem sucedido, de anos, nesse ramo do previdenciário, referência aqui em Minas Gerais. E sei que, apesar disso, você poderia estar quietinha lá, advogando, mas não. Tá sempre buscando novos desafios, sempre estudando. E eu acho que isso faz toda a diferença. Quando a gente faz uma coisa com paixão, uma coisa que a gente gosta de fazer, isso faz muita diferença, né? Então, é um prazer te receber aqui. É um prazer sempre te ouvir. Já fui sua aluna, já tive aulas suas. Então, que alegria estar aqui. E vamos começar conhecendo um pouquinho da Juliana Bento, porque a professora, palestrante, advogada, muita gente já sabe, mas a Juliana... Fala um pouquinho da sua história, Juliana. Como que começou? Porque eu já fiquei sabendo que você, inclusive, tem outra formação em outra área. Isso aí, para mim, foi um susto quando eu fiquei sabendo. Pois é, né? O que acontece? Quando eu estava lá no ensino fundamental, indo para o médio, eu não quis seguir no curso normal. Eu quis fazer um científico, um técnico. Um curso técnico. E aí eu fiz o técnico de Química no Centro Educacional Federal, que é o Cefet, que tem aqui na nossa região, tem no Brasil inteiro, inclusive, porque era uma escola excelente. É uma escola que assim, foi uma paixão poder ter estudado lá, porque o ensino é muito, muito bom. E um ensino público, né? Um ensino público gratuito, de extrema qualidade. Não, e é engraçado, assim, eu lembro com clareza, meus amigos, muitos passaram, a maioria na Universidade Federal, muitos sem cursinho, porque o ensino era realmente muito forte e a gente tinha uma carga horária muito grande. E a Química era uma coisa que eu gostava muito. Então, para tudo, que ela é técnica em Química. Técnica em Química. Isso pra mim, quando eu descobri isso, assim, eu entendi tudo. Falei, tá explicado por que ela gosta tanto da aposentadoria especial, tudo a ver. Pois é, o meu pai trabalhava na Petrobras, eu achava aquilo super interessante. Tinha uma prima de referência que estudou lá, foi muito bem sucedida. A gente sempre tem aquelas pessoas que são os ícones na nossa vida e que a gente tem como parâmetro. É sempre bom a gente ter essas figuras na nossa vida. Pronto, fui estudar lá e lá no meio do curso, estava apaixonada com aquilo, mas comecei a ver que poderiam ter outras oportunidades. Aí até cheguei a fazer o estágio, porque era obrigatório na época. Gostei de ter feito isso. Você fez estágio na área de Química mesmo. Na área de Química. E isso é engraçado, né? Porque eu até pensei lá depois, falei, vou fazer o direito, não para ser advogada na época, olha que coisa, eu queria ser diplomata. Olha! Mas a vida me levou para os caminhos, conheci o previdenciário e nunca fiz o concurso para diplomacia. Mas eu falo que tudo na vida, essas experiências que a gente tem, elas são muito importantes. Eu falo que nada se perde. Conhecimento, gente, ele agrega sempre. E essa experiência que eu tive na indústria, na área química, faz toda a diferença para poder hoje eu entender e entender de verdade quando a pessoa vai ter o direito efetivo, por exemplo, quando a gente vai falar mais sobre isso, imagino, mas, por exemplo, quando um documento ele não foi confeccionado de uma forma adequada, eu falo que conhecimento é a base de tudo na vida de todo mundo. Então, foi muito bom ter estudado lá. E até legal, esses dias eu reencontrei os amigos depois de alguns anos, poucos. Não, tem muito, gente. Mas, assim, foi fantástico até reencontrar essas pessoas que eram pessoas muito dedicadas, estudiosas. Foi uma experiência ótima. E me ajuda no direito hoje. Eu sempre falo isso. Quando a gente dá uma resposta, por exemplo, para um cliente, assim, uma resposta de 5 minutos, é isso, não é isso. Não é 5 minutos, né? São anos. É uma vida, né? Toda uma experiência que
que você viveu, que você aprendeu, que você estudou, para dar essa resposta em 5 minutos, né? Então, eu super concordo com isso. Tudo que a gente passa e por todos os caminhos, todas as pessoas também que passam na nossa vida, vão agregar de alguma forma, vão trazer uma experiência. E a gente vai deixar um pouquinho da gente nos lugares que a gente passa e nas pessoas, mas a gente vai levar muito com a certeza, gente também. Né? Essa é a construção da nossa vida, né? E que a gente faça isso da melhor forma possível. Porque quando a gente tem a oportunidade de aprender, eu falo que quando a gente ensina, a gente aprende mais. Quando a gente tem essa interação, a gente sempre aprende alguma coisa. E se a gente está aberto a aprender, a gente vai forjando um ser humano cada dia mais firme, mais sólido, né? Eu falo muito com as minhas filhas. Olha, quando você está passeando, você não está só passeando. Aquilo ali agrega, sabe? É cultura. Então, acho que a gente tem que aproveitar a vida da melhor forma possível. Eu falo que a vida passa, a hora que você assusta, ela foi, né? Então, que a gente tem que sempre tentar construir melhor. E é isso que você falou, a gente deixa um pouquinho de nós, mas a gente sempre aprende um pouquinho de cada um. Por isso que é bom a gente ter sempre gente boa como a Amanda aqui do meu lado. Amanda, depois eu vou entregar, tá, Amanda? A Amanda sempre me dá uns toques também, a gente se encontra lá no doutorado sempre, né, no doutorado do UFMG, e é sempre bom, a gente vai construindo, vai crescendo, né? E é por isso que é sempre bom, eu falo, a gente se cercar de pessoas boas. Sim. Né? E é engraçado, eu sou uma pessoa eu acredito muito em Deus, muito. E eu acho que Deus sempre fez coisas boas na minha vida, e é engraçado, as pessoas que não são legais, Deus se encarrega de levá-las para longe. E às vezes eu fico assim, eu gostava daquela pessoa, mas foi bom o tempo que a gente esteve junto, mas é bom também a gente seguir. E aí Deus vai caminhando, fazendo isso por mim, pelo menos, assim, eu sou muito grata a isso, porque vai ficando só gente boa no caminho, gente que vale a pena. Nossa, isso eu acho impressionante, como que Deus é bom o tempo todo. E às vezes no momento ali a gente não entende porque aquilo tá acontecendo, porque a gente tá passando, ou porque, igual você falou, certa pessoa se afastou, ou aconteceu alguma coisa, mas lá na frente você entende, era isso. Né? E a gente não tem a capacidade de ver, mas Deus, onipresente, que eu também acredito, e olhando por todos nós, Ele está vendo lá na frente. Isso aí eu acho que Deus vai guiando, né? E às vezes a gente quer ir por um caminho, Ele não é por aí, é por outro. Sim. E Ele mesmo fecha algumas portas que às vezes a gente tenta abrir na força e não vai. E não era aquilo. E não era aquilo. Eu falo, meu marido é uma pessoa... Foi meu primeiro namorado, você acredita, mano? Olha essa revelação, isso eu não sabia. Eu tive ele de namorado, mas assim, deu certo, vai dando certo, tá tudo bem. Quantos anos juntos? Nossa, tem que falar? Ai, meu Deus. Não, pode falar, não tem problema com a idade. Nós temos 31 anos juntos. 10 de namoro e já temos 21 anos de casados. Mas a gente começou a namorar cedo, tinha 16 anos. 31 anos. Muito tempo. Mas dá certo, uma parceria legal, uma parceria que frutos bons. E ele fala uma coisa legal, assim, se você perdeu alguma coisa aqui, é porque tem uma coisa muito melhor reservada para você lá na frente. E tem mesmo. Não duvida disso. Eu falo, dentro do próprio direito, né, quando a justiça muda, às vezes, algum procedimento, eu lembro que quando eu comecei a advogar, a gente não tinha tanto precatório, porque assim que a sentença era proferida, já se pagava os atrasados. Era rápido. Rápido. E quando pararam de pagar, que aí eles falaram assim, não, tem que esperar o trânsito em julgado para que as pessoas possam receber, porque se o direito não for confirmado num recurso. E aqui eu falei, gente, mas como que vai ser isso agora? E aí, o que acontece? De repente, vem a história dos precatórios e aí tudo se organiza novamente. Então, a gente, às vezes, questiona muito e a gente não consegue enxergar naquele momento, mas se tiver calma e respirar, as coisas sempre vão clareando, né? Mas são muitos desafios. A gente que é do previdenciário, fala, ser previdenciário, tem que ser forte, gente. Tem que ser. Coração. Tava falando aqui antes, né, Amanda? Tem que ser resistente. Tem que ser. Eu falando assim, minha pressão é baixa. A Amanda também falou, né? Que a pressão é baixa também. É baixa. E eu falei, tem que ser baixa, porque senão a gente infarta, né? Tem que ser. Porque é sempre um desafio, são sempre jurisprudências novas. Eu falo que se a pessoa quiser um dia advogar em previdenciário, ela tem que ter sempre disponibilidade para estudar. Se ela não tiver essa força de vontade de estudar, para ela é um desafio maior e pode prejudicar muita gente, né? Todo dia sai uma coisa nova no previdenciário, então a gente não pode ficar parado, não pode se acomodar, tem que estar sempre atualizando ali.
não só a jurisprudência, como as próprias normativas. A INSS toda hora solta uma normativa nova, um novo procedimento administrativo interno ali. E a gente, como previdenciarista, como se diz, tem que dançar conforme a música. Sim. Né? Então tem que seguir o baile ali do INSS. Sim. Né? Visando sempre o direito do cliente, né? E com coragem de buscar, assim, o que não está correto, questionar. E eu falo que é uma matéria, o direito previdenciário, ele é multidisciplinar, porque você tem que entender de constitucional, você tem que saber de processo, de civil também. Tudo isso faz um bom processo, né? Então, assim, é um desafio para nós que somos mulheres. Primeiro, a gente está num meio extremamente masculino, né? E eu fico, assim, super feliz quando eu vejo figuras como você, que vão ascendendo no direito, que vai pavimentando, assim, que nós temos uma força muito grande, né? Sim. Olha só o desafio que é ser advogada, ter que estudar, ser mãe, ser esposa. Eu falo que é um desafio tremendo, assim. Eu sou mãe de 2 meninas ótimas, meninas, assim, dedicadas, estudiosas, pequenininhas ainda, uma tem 8, outra tem 14, mas são meninas ótimas, assim. Fala, graças a Deus, tá tudo bem nesse sentido. Mas ainda você tem que tentar estar presente e ser boa profissional. Então, pra gente, é um desdobramento maior ainda, para todas as mulheres é. Sim, e para nós que somos previdenciaristas, que existe essa volatilidade de entendimentos, de tudo, é um desafio maior. Então, assim, é muito bom quando a gente vê mulheres chegando para o previdenciário com muita força, com muita vontade, estudando muito. Eu gosto muito de dar aula, né? Até me falo, para que você dá aula? Você inventa demais. Eu tenho uns amigos, né? Eu já te comentei, adoro fazer trilha de UTV, né? Adoro. Tem esse outro lado. Quando eu falei o currículo da Juliana, eu esqueci de falar que ela é uma grande aventureira. Adoro. Ela adora. Explica para os nossos ouvintes o que é UTV, Juliana. Muita gente não sabe. Isso aí é legal, hein? Pois porque podcast previdenciário também é cultura. Pois é, gente, UTV, para explicar de uma forma rápida, lembra gaiola. Mas se fala gaiola, o povo fica bravo. Mas é um carro da Canam que lembra um Jeep, ele não tem vidros, né? Ele realmente faz o Rally dos Sertões, ele é um carro de aventura, ele é leve. É uma gaiola, é uma gaiola. Só porque é igual ping-pong, não pode falar ping-pong, é tênis de mesa. É a mesma coisa. É uma gaiola moderna, tecnológica, mas é isso, muito segura, muito segura. E aí eu tenho esses amigos do TV que são queridíssimos. Peraí, me explica uma coisa. Aí você vai dirigindo ou você vai de copiloto ali do seu esposo? Como é que é? Pois de vez em quando eu dirijo, Olha. mas como eu gosto da velocidade, então eu prefiro que meu marido dirija e vou tirar foto. Olha isso! Mas tem vezes que eu dirijo também, porque tem locais que são muito técnicos, ele passa em lugar que não tem estrada, na verdade, porque ele é um carro que não é para asfalto. São ele trilhas, né? Trilhas mesmo, então, cada perrengue bom, mas é muito legal. No meio, atravessamos rio, claro que olhando na altura e tudo, mas às vezes atravessa braço de mar, tem que olhar a maré, olha só. Isso. A gente também tem que ter um momento de relaxamento, né? Que senão a gente não dá conta. E mais do que relaxamento, eu falo que a gente tem que ter uma válvula de escape, a verdade é essa, né? Tem que ter alguma coisa ali que te tira um pouquinho ali né, da pressão, do seu compromisso, da sua responsabilidade. Lógico, não que você vai deixar a sua responsabilidade, mas que te faz, lógico, ali se sentir jovem, vivo, né? Isso. Lógico. E isso é importante. Eu vejo, assim, quando eu recebo os clientes, o que eu percebo mais neles? É uma coisa que eu tenho visto. A gente dedica, às vezes, tanto ao trabalho, passa, às vezes, 16 horas trabalhando. Eu até estava comentando com você um tempo atrás, né? A gente deixa de comer e isso o corpo cobra depois. Sim. A gente fica doente, tive um problema de saúde esse ano e comecei a perceber o quão é importante a gente viver. E, às vezes, a gente passa tanto tempo trabalhando e a hora que acorda não dá tempo mais. Eu vejo isso nos clientes que estão querendo se aposentar, que eles têm, assim, um desejo muito grande de, tipo assim, romper com aquela rotina de trabalho que consome e impede, às vezes, de encontrar a família, de encontrar os amigos. Eu vejo, assim, que às vezes a gente, principalmente, a gente não vê, às vezes, os detalhezinhos do filho, porque a gente está tendo que dedicar ao trabalho. E eu percebo muito isso quando a gente, nesses clientes que estão chegando ali nos 55 anos, que eles falam, poxa, eu tenho que parar agora, eu tenho que viver, porque daqui a pouco não dá mais tempo. Então, porque eu não vivi até agora, né? Então, eu descobri um tempo atrás que é importante o dia a dia. Uhum. Né? É importante a gente dedicar, a gente construir um patrimônio, a gente estudar. É importante tudo isso. Mas o mais importante de tudo é a gente ter um equilíbrio. Então, assim, temos que estudar, temos que trabalhar, mas a gente tem que viver um pouco também. Se a gente só se dedicar ao crescimento profissional, lá na frente você pode se arrepender de não ter tido esse equilíbrio. Então, não é aquela história da formiga nem da cigarra, né? Nem muito só trabalho, nem muito só diversão. O equilíbrio é sempre importante para que a gente possa ter
lá na frente falar assim, essa vida valeu a pena, foi ok, foi muito boa. Você sabe que eu sempre falo que aquela pessoa que vive esperando a sexta-feira não é feliz. Porque, na verdade, a sexta, se você for contar, seria só a noite, né? Segundo essa lógica. Teria o sábado e o domingo, no domingo já vem a depressão para começar a segunda-feira. Então é isso, eu acho que a verdadeira felicidade mora às segundas. Por quê? Porque porque a maior tempo seu é em dia útil, não é no final de semana, não é no feriado, né? O seu maior tempo de vida é em dia útil. E se você não amar o que você faz, exatamente, você não vai amar a sua vida, porque a maior parte da sua vida é no dia útil. Então, assim, eu amo as segundas-feiras, amo. Gente, eu acho que é um dia de recomeço, eu acho que é um dia que eu tô cheio de energia, cheio de projeto, e eu já venho com aquele pensamento assim, essa semana vai ser maravilhosa, essa semana vai ser produtiva, vai acontecer tudo de bom. E aí, pelo contrário, quando chega a sexta, eu às vezes tô cansada. E aí eu já não consigo ser tanto produtiva e isso me incomoda. Olha pra ver. Gente, eu aprendo cada coisa com a Amanda. Não é? A Amanda é uma dessas pessoas que deixa muito na minha vida, porque ela fala umas coisas que são bem legais. Eu nunca tinha pensado por isso, mas é isso mesmo. É isso. Eu falo isso no trabalho. Eu falo assim, eu passo muito tempo com as pessoas com quem eu trabalho. E eu falo assim, tem que ser um ambiente bom, porque a maior parte do nosso tempo está aqui. Então, assim, trabalhar com as pessoas assim, melancólicas, que só reclamam da vida, é um custo muito alto. Então, é importante isso que você está falando. A gente ter essa visão de que a semana é o que a gente tem. A semana tem que ser maravilhosa. E outra coisa, eu acho que não tenha um bom dia. Não, faça um bom dia. A responsabilidade é sua. Sempre me irrita aquelas postagens assim, ai, que outubro venha cheio. Que venha o quê? Você que tem que fazer um outubro maravilhoso, você que deu o seu jeito, que deu os seus pulos, porque o mês é seu, o dia é seu, a responsabilidade é sua, a vida é sua. E mais, quem vai pagar o preço é você. Pois é. Você tocou num ponto importante, responsabilidade. As pessoas têm que ser responsáveis pelos atos. Porque, às vezes, a gente tem um dia de hoje. Então, hoje tem que ser importante. E se amanhã não chegar? Exato. Né? Então, a gente tem que fazer o dia de hoje ser muito bom. Você tem toda a razão. É sempre assim mesmo. Mas o previdenciário, claro, sou apaixonada. Todas as segundas-feiras começo com o pré-direito, alto astral lá em cima, ligada no 220, como boa geminiana. Mas, às vezes, tem uns momentos de angústia, né? Tem algumas sentenças que, às vezes, veio assim, essa semana teve uma, inclusive, e eu fico, gente, não é possível, essa pessoa precisa... E a gente conhece o cliente, a gente se apega ao cliente, né? Nossa, mas essa pessoa precisa tanto, que injustiça e tal. E a gente costuma levar, às vezes, pro coração, né? Às vezes, assim, e me incomoda. E aí, eu já entrei, inclusive, com embargos, que é a nossa primeira tentativa quando vem uma sentença de procedência é segurar na tábua dos embargos, né? Com efeitos... Primeira arma é essa, com efeitos modificativos, tentando ali que o juiz, né, repense o que ele fez. É mais ou menos isso, né? Olha o que você fez nesse caso. Vamos voltar lá atrás que dá tempo de consertar. O embargo de declaração é mais ou menos isso. Na sua vida previdenciária, teve alguma coisa assim que chegou a tirar seu sono, que trouxe essa angústia pra você? Nossa, várias. Dentro da aposentadoria especial, principalmente. O que acontece? É justamente o que você está falando. Eu falo que o direito previdenciário, antes de responder, eu acho um direito que eu brinco que é um direito limpo. Tem direito? Tem. Não tem, pelo menos eu não invento. Então, ali que eu faço quando eu recebo um cliente é a gestão disso. Você tem direito, a gente vai batalhar pelo seu direito, mas, então, assim, você entra muito convicto daquilo. Quando eu vejo a jurisprudência... Você não entra com aventura jurídica. Nunca. Por isso que a minha carreira, eu tenho 25 anos de previdenciário, nunca foi um direito que fosse aventureiro. Eu nunca fiz isso. Então, assim, eu nunca vi o cliente como uma fonte de dinheiro. Claro que ali, né, eu não sou uma instituição filantrópica, claro que ele nos traz o rendimento, mas eu sempre vi ali o direito. E o dinheiro é consequência. Sempre. Nossa, maravilhoso isso. Maravilhoso. Então, eu sempre foquei dessa forma. Então, assim, e lá na minha forma de advogado, então eu recebo da classe AAA a ZZZ, super democrático. Mas o que acontece? Às vezes a gente vê alguns julgados inovando e eu percebo, assim, às vezes faltou aquilo que eu tive um pouquinho ainda, que precisa de pouquinho, mas um chão de fábrica de entender o que é a vida daquele cidadão. Então, às vezes, a gente vê esse afastamento,
né? Não vou nem dizer desconhecimento, mas um afastamento. Às vezes, não é uma crítica, né? Mas às vezes é um chamado, porque às vezes a gente vê um magistrado que ele estudou para o concurso, mas faltou a vivência de entender a realidade desse cidadão para entender o que está sendo dito ali. Então, o que me tirou o sono? A primeira coisa que para mim foi assim, assustador foi a questão do impedimento da conversão do tempo comum especial. Porque até 1995 a gente podia converter o tempo comum especial, somar com o período especial e a pessoa alcançava a aposentadoria especial. Começou aqui em Minas Gerais um julgado no seguinte sentido: não, você vai poder, não respeitou o direito adquirido, colocando assim, você vai poder fazer a conversão, mas o seu tempo de aposentadoria tem que ser em 95. Tem que implementar os requisitos até 95. Mas a legislação não fala isso. Então, foi uma criação. Foi uma legislação pela jurisprudência. Isso. E a nossa Constituição impede que haja essa legislação restritiva dentro do Previdenciário. O Previdenciário, os julgados, eles não podem dar uma interpretação restritiva para a lei. A gente sabe disso, né? A gente sabe que isso está sendo subvertido em várias decisões, mas essa foi, assim, para mim, uma coisa que eu vou levar para o túmulo. Uma coisa absurda, que me incomoda, assim, severamente. Porque, inclusive, o que está acontecendo? As pessoas que estavam aposentadas com esse tipo de conversão, que precisavam dessa conversão para somar o seu tempo especial, a gente sabe, né? Convertia o tempo comum em especial. Por exemplo, eu tenho um caso lá no escritório. Isso, dá um exemplo para ficar bem prático, assim, bem visível, né? 24 anos de tempo especial, e ele não tinha, ele foi demitido, mas ele tinha, por exemplo, neste caso que eu estou falando, é um caso concreto, ele tinha 2 anos de trabalho comum. Ele trabalhava numa venda, numa loja. Então, quer dizer, 24 anos de tempo especial não dá para aposentar. Aposentadoria especial. Exatamente. Na legislação antiga, precisava só dos 25 anos. Não precisava dos pontos. E aí, o que aconteceu? Tinha 2 anos no comércio, vamos converter de comum para especial. E aí, ele poderia... Somava, e aí completava os 25. O que acontece? TRF1, agora TRF6, os processos são longuíssimos na segunda instância. Criou-se a jurisprudência aqui, e no STJ o INSS recorreu, o INSS, em caráter de... repetitivo, ele criou essa súmula no seguinte sentido: não, se você não implementou os 25 anos em 1995, você não pode converter. Aí o que acontece? Aquela pessoa, um recurso no TRF1, para quem não sabe, o pessoal do TRF4 tem muitos amigos, eu fiz meu mestrado em São Paulo, então tinha uma proximidade muito grande com o pessoal do TRF4. No TRF4, um processo desse dura 1 ano. Aqui em Minas Gerais, gente, demorava de 10, 15, tem processo que demorou 20 anos para julgar a segunda instância. Isso é um absurdo, é uma justiça extremamente morosa. Isso não é justiça, inclusive, não, né? Uma justiça tardia é uma injustiça. Claro, eu entendo, gente, e não é uma crítica, eu entendo que é um excesso de processos. Claro. Eu entendo tudo isso, mas diante de uma pessoa que está me cobrando lá todos os dias, eu falo, o processo está aguardando julgamento, não tem mais o que se falar. Então, depois de 15 anos, vira agora e fala assim, sua aposentadoria especial está cancelada, você perdeu a aposentadoria, porque não pode converter aquele 1 ano. Você não pode converter. E o que acontece? Antes não tínhamos problema com isso, porque a nossa Constituição fala que alimentos são irrepetíveis, só que agora também a jurisprudência, ela relativizou isso, né? Teve uma decisão do ministro Hermes Benjamin, a partir dela foi se sedimentando nesse sentido, de que se você recebe valores em antecipação de tutela, ainda que de boa fé, você tem que devolver. Mesmo que seja de caráter alimentar, como um benefício previdenciário. Claro, e não raciocinaram essa situação. A maioria dessas pessoas, gente, não são empresários e têm aposentadoria como segunda renda. Não. A aposentadoria é a única renda. E aí estão fazendo essas pessoas devolverem valores. E tiram benefício. E olha o que acontecia aqui, né? Até chegamos... E aí, nesse caso concreto, então, essa pessoa, ela se aposentou em primeira instância, porque pegou esses 2 anos de tempo comum, converteu em especial. Ela se aposentou especial, o INSS recorreu. No recurso... 15 anos depois... Agora cancelaram a aposentadoria, porque retiraram a possibilidade. Retiraram a possibilidade de conversão. Exatamente. Porque o que passou a ser permitido foi a conversão de especial em comum. Isso pode. Isso pode, não mudou. Mas antigamente, até 95, podia de comum para especial, que é o contrário. Exatamente. Só que aí quando veio a sentença, então... A sentença não, o acórdão, segunda instância,
ele perdeu a aposentadoria Perdeu. e foi cobrado. E está sendo cobrado. E é o que acontece? Devolver 15 anos de aposentadoria. E como que faz, gente? E o que acontece? E uma coisa que é interessante, porque nas instruções normativas a gente sabe que pode reafirmar a data da aposentadoria. O processo na primeira instância, ele demorava 1 ano e meio, 2, então ele continuou a trabalhar na especial 1 ano e meio, 2. Então ele, por exemplo, teria tempo. Então era o magistrado, né, em sede na segunda instância, poderia reafirmar a DER. Para quando implementou os requisitos sem a conversão do tempo especial em comum. O que está acontecendo no nosso TRF? Tem desembargador que aceita aquela prática que é feita no administrativo do INSS e faz isso, aceita essa reafirmação da DER. Ele perde os atrasados, mas ele continua aposentado, mas tem magistrado que não faz isso. E isso é um problema muito grande, é um problema de cunho social. E olha o problema disso. Aí imagina ele ter que devolver 15 anos, mas olha só, 2 anos depois ele poderia, 1 ano depois ele poderia estar aposentado. E ele não requereu o benefício porque ele estava aposentado. Não, nem pode requerer um benefício estando aposentado. Olha que incongruência. Então, na minha opinião, ele não tem que devolver os 15. Ele tem que devolver 1, porque ali ele teria já o direito à aposentadoria. Mas o que é o que está me preocupando muito nas decisões previdenciárias hoje lá no TRF? É que as decisões, elas às vezes têm um cunho de um caráter econômico e não vendo o direito previdenciário como um direito social que ele é. E isso é um prejuízo muito grande para a sociedade. Então, eu acho que é muito importante ter esse avanço do previdenciário. Eu lembro quando eu comecei a advogar, éramos pouquíssimos, hoje somos muitos. Então, que a gente, é importante, eu falo, quando eu dou aula, é importante que cada advogado faça o seu melhor. Porque quando ele, por exemplo, deixa de recorrer, ele favorece a sedimentação de uma jurisprudência ruim, que prejudica muita gente. Por que eu sou amicus curiae aqui pelo IEPREV? Até esses meus amigos lá da UTV falam, você inventa demais. Não, é porque é importante. A minha filha caçula, quando fala assim, mamãe, você chega muito tarde, você trabalha muito. Aí eu falo para ela, o meu trabalho é importante. Quando eu tenho que me preparar, por exemplo, para trabalhar como amicus curiae, faz uma diferença. Porque, por exemplo, se a gente talvez tivesse agido nessa situação, não tinha sido forjada essa situação da não conversão do tempo comum especial. Isso é um absurdo, porque o que acontecia antigamente? Os juízes aqui de primeira instância, muitos, não todos, enviavam de ofício um ofício para a empresa falando, olha, essa pessoa aposentou na especial, ela não pode continuar a trabalhar. E essa pessoa era demitida. Tudo bem, é o que a lei determina mesmo, mas essa pessoa foi retirada do mercado de trabalho. Porque quem se aposenta com aposentadoria especial não pode continuar trabalhando em área insalubre, ou seja, sujeito a agentes nocivos. A gente tem até que falar isso, que muita gente acha que aposentou, não pode mais trabalhar. Pode. Não pode continuar na área especial porque seria uma incongruência. Olha só. Você está sendo, por exemplo, o pessoal lá que trabalha com petróleo, sempre, gente, por isso que a química foi legal. O petróleo, ele tem benzeno. Benzeno, ele é um produto químico que ele restringe o sistema nervoso central. Então, as pessoas que estão expostas a benzeno, elas vão ter depressão química. É normal que tenham depressão química. E elas vão ter câncer. Normalmente, dificilmente não tem. Nossa, ele não sabia disso. O meu pai, que trabalhou no Petrobras, eu vejo os amigos dele. Muitos tiveram depressão e muitos morreram de câncer. Então, assim, é uma realidade, né? Quer dizer, o dano à saúde é visível. Visível. Só que ele é a longo prazo, ele não é imediato. Ele vai aparecer quando o camarada, às vezes, deixou de trabalhar com aquilo 10, 15 anos. Mas o dano já foi feito. Ele irreversível. É irreversível. E aí, por exemplo, até me incomoda muito que, às vezes, um engenheiro de segurança do trabalho fala assim, usou luvas. Não, gente, o benzeno ele é volátil. Então, tem um contato dérmico. As pessoas se contaminam pelo benzeno, não é só pelo toque num óleo, pela respiração e pelo contato dérmico. Ele tem a capacidade, as moléculas do benzeno, ela tem a capacidade de adentrar a pele. E, às vezes, o não conhecimento do advogado nesse sentido traz um prejuízo, porque aí as pessoas vão perdendo o direito à aposentadoria especial e elas vão se prejudicando, porque elas têm que sair do trabalho. E voltando lá na incongruência, tô ficando velha, né? Dá um rodeio pra falar. Não, tá ótimo, tá interessantíssimo. Eu tô aprendendo muito, inclusive. O que acontece? Você tem que sair daquele ambiente para ter uma margem de segurança, para que você tenha uma proteção, cláusula pétrea, proteção à sua integridade física e à sua própria vida, né? Se você fica muitos anos naquele tipo de trabalho, você vai adoecer. Gente, a gente sabe aqui na região de Nova Lima, né, no seu caminho aqui pra cá,
Ali tinha a mineração da Morro Velho, que as pessoas usavam perfuratrizes dentro da mina e elas tinham silicose invariavelmente. Os EPIs não eram suficientes para ele medir a poeira, a contaminação de poeira. E a silicose, ela causa quase que uma petrificação do pulmão, né? E a pessoa tem uma expectativa de vida baixíssima. Baixíssima. Sabe o que é que tem em Nova Lima? Tinha um bairro que era conhecido como as Viúvas da Morro Velho. Por quê? Porque todos os meninos começavam a trabalhar muito cedo e ali pelos 40 anos já tinham morrido. Gente. Então existe uma vila, um bairro das Viúvas da Morro Velho. Disso. Por quê? Essas pessoas não podem efetivamente ficar mais do que 15 anos naquela pressão de baixo lá, pressão Sim. mesmo atmosférica, e além da poeira, que é muito nociva. Então, quando eu vejo as pessoas criticarem a aposentadoria especial, eu acho que é uma negativa à vida do trabalhador. O brasileiro tem uma coisa muito errada, na minha opinião. Por exemplo, eles quiseram uma coisa que me incomodou, falando dentro de sua pergunta, quando eles começaram a questionar a questão do uso do EPI. Porque em 98, na legislação, falou assim, se você tem uso de EPI, não é o tempo especial. Né? Na lei fala isso. Basta constar o uso de EPI, que não vai ser considerado especial, né? Pois é. Aí a jurisprudência funcionou de uma forma muito positiva, falando, não, pera lá, não é assim. Não basta ter o EPI. O EPI, ele tem, nem se questionar, aí começou na jurisprudência, nem questionar a eficácia do EPI. Só falou o seguinte, se tem um agente nocivo, vai ser especial. E eu acho que é o raciocínio correto. Por quê? Quando você limita o direito à entrega de um EPI, você fala para o empresário o seguinte, não precisa melhorar a condição de trabalho aqui desse ambiente. Dá o EPI que tá legal, tá barato. Você resolve. Tá barato do EPI. E aí... Vamos deixar, como se diz, do jeito que tá, esse ambiente insalubre, danificando a integridade física, mental da pessoa. Gente, e aí vem um raciocínio. O EPI, ele não é absolutamente eficaz. Porque se ele fosse absolutamente eficaz, nós não éramos um dos campeões de acidente de trabalho no mundo. Porque toda vez que a gente acompanha que teve um acidente de trabalho, às vezes um acidente de trabalho fatal, muitas das vezes, o trabalhador estava usando o EPI. A maioria. Você quer ver uma coisa? No caso do petróleo, eu sei, porque eu fiz estágio de direito lá na Petrobras, todo mundo usa EPI. Todo mundo usa. Mas a contaminação, claro que vão tomando providências para diminuir a contaminação, mas a contaminação, ela está lá. É invariável, está inerente ao agente nocivo. Então, o EPI, ele só vai funcionar, o EPC, o EPI, quando você consegue realmente neutralizar. E, por exemplo, na questão do ruído, né? Quiseram invalidar agora recentemente, o INSS fez um recurso falando que o EPI para o ruído seria suficiente para não validar o tempo especial. Só que o ruído, quando ele é muito alto, ele não atinge só seus ouvidos. A vibração que ele provoca no organismo, a vibração óssea, e aqui a gente tem ossos aqui dentro, então ele danifica, mesmo se você abafou o contato direto aqui. Então causa, por exemplo, depressão. A gente conhecer um pouquinho da fisiologia é importante, porque o ruído, por exemplo, não é só pelo ouvido que ele faz, que ele atinge a pessoa. Então, quando a jurisprudência afastou que o EPI não seria suficiente para ele falar que não temos mais o tempo especial, eu achei uma vitória muito grande. Quando o INSS começou a fazer vários recursos no sentido de atacar o EPI, para mim foi uma situação de muito receio e porque eu vi que o judiciário acatou muitos dos recursos do INSS e, na minha opinião, de uma forma equivocada. Quer ver uma coisa? No agente biológico, por exemplo. No agente biológico começou agora a ter uma decisão falando, olha, se tiver o EPI eficaz, você vai ter que produzir novas provas para provar que aquele tempo é especial. E quando você está falando em EPI eficaz, só para a gente entender, basta constar no PPP que está escrito EPI eficaz, né? Basta constar. O problema é esse. É o Szinho. É o Szinho lá. E eu vou te falar uma coisa. No agente... E que empresa vai colocar ali que o EPI não é eficaz? É isso. Que empresa que vai colocar que não? Porque a gente sabe que você, quando tem... Até me pergunta, mas que prejuízo a empresa tem em colocar o agente nocivo? Quando você assume que tem agentes nocivos na sua área, você concorda que aquela pessoa vai ficar mais propensa a utilizar a previdência social, que seja por um acidente do trabalho, Sim. que seja por uma aposentadoria por incapacidade? Uhum. Então, aí você tem taxação sobre a folha de pagamentos, que é o FAP e o SAT. Uhum. Então, custa mais caro você assumir os agentes nocivos. Custa mais caro quando você, empresário,
tem muitos acidentes na sua área de trabalho. E o SAT e o FAP, eles são progressivos. Então, quanto mais também agentes nocivos, quanto mais acidentes, vai aumentando a alíquota e mais caro vai ficando. Com certeza. Então, a gente observa que empresas, assim, eu não estou dizendo má fé, que é muito pesado isso, mas eu vejo um não capricho com PPP. Sabe? E às vezes aquele medo da taxação não coloca o que realmente tem no ambiente de trabalho. Na verdade, é a prevalência da busca pelo lucro, né? É isso, né? Com certeza. Porque a empresa não adianta, né? Não é uma instituição filantrópica, a empresa tá ali para lucrar. Com certeza. E aí o cálculo é feito em cima de lucro. Porque é uma fonte de custeio. A fonte do custeio da aposentadoria especial é justamente com base nesses agentes que vão existir ali. Só que o que me incomoda, né? Novamente... Nada contra, eu acho que a indústria é a base de um país. Lógico, temos que fazer. Lógico. Só que a gente tem que cortar em outros lugares, não aqui. Porque aqui a gente está falando da vida. A aposentadoria especial é vida. Se você não retira essa pessoa, por exemplo, igual os mineiros da Morro Velho, se eles não saíam aos 15 anos, com 15 anos a saúde já estava alisada. Imagina sair 30 anos de trabalho depois. Porque a aposentadoria especial, antes da reforma, né? Para aqueles que estavam sujeitos a um grau mais grave, mais alto de insalubridade, bastava 15 anos de trabalho nessa área, como os mineiros do subsolo. Exatamente, né? Exatamente. E aí eles se aposentavam muito novos, porque não tinha idade mínima. Mas aí é um problema que as pessoas às vezes se incomodam e falam, poxa, o camarada tá aposentado muito cedo. Mas não sabe, aquela brincadeira, né? Sabe do meus ex, mas não sabe da minha luta. Não sabe por que a pessoa aposentou tão cedo. E eu vejo muitos ataques à aposentadoria especial. Na verdade, a aposentadoria especial não deveria existir. Peraí, para tudo. Peraí, bota uma música de pam, 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 pam aí no fundo. Na verdade, o que deveria existir era uma condição de trabalho ideal, né? Para que as pessoas não precisassem entregarem a sua saúde. Né? Boa, esse é o ideal. Esse é o ideal. Mas já que o ideal não existe, a gente tem que dar garantias ao ser humano que está ali trazendo riqueza para o nosso país. E isso é o direito à igualdade. Exatamente. Esse é o direito à igualdade, que é tratar as pessoas diferentes de forma desigual. Exatamente. É isso é igualdade. Exatamente. E o que me incomoda muito, né? Eu e a Amanda somos colegas, a gente estuda muito direito europeu. E brasileiro é ótimo, né? Acho ótimo. A gente sempre acha que tudo que de fora é bom. Gente, o Brasil é ótimo, ótimo. E a gente tem mania de importar. E eu acho engraçado que quando a gente vê o legislativo construindo, né, a legislação do Brasil, na Europa é assim. Aí uma vez eu vi um discurso falando que na Europa os mineiros de subterrâneo aposentam com não sei quantos anos de trabalho. Acho que eram 30, não lembro. O que acontece? Eles querem trazer o palco da Alemanha, comparar com o nosso, sem saber ali como é que é o backstage daquilo. Sim. O brasileiro, a gente sabe que a condição de trabalho no Brasil não é a mesma de países de primeiro mundo, porque a gente sabe que a legislação lá, a atuação da fiscalização é muito mais efetiva. E não só isso, revolução de maquinário, Com certeza. Né? Com certeza. Gente, investimento em maquinário, né? Quem é empresário sabe o quanto é caro fazer um investimento dessa forma. Eu acho que é inevitável se você quer ser competitivo. Mas muitas empresas não usavam essa cultura. E a cultura era de usar a mão de obra barata que nós tínhamos a oferecer muito aqui no Brasil. Agora, o Brasil, as pessoas estão tendo mais acesso à educação e a mão de obra está ficando um pouco mais cara. Mas a gente sabe que é lei da oferta. Se você tem muito profissional à disposição, você vai contratar por um preço menor. E aí eu posso te oferecer a condição de trabalho que eu quiser. E aí que está o grande problema, porque aí as pessoas trabalham em um ambiente extremamente prejudicial à saúde e ali elas entregam a sua expectativa de vida, porque a expectativa de vida é realmente encurtada se essas pessoas não saem mais cedo do ambiente de trabalho. Por isso a crítica muito grande à reforma de 2019, onde passamos a ter um requisito etário para aposentadoria especial. É um absurdo, porque a aposentadoria especial foi criada em parâmetros para garantir essa qualidade de vida. E aí você coloca um requisito etário, né? Então, ou, por exemplo, coloca ali aquela questão da pontuação também, você empurra essas pessoas para uma lesão à saúde, à integridade física irreversível. Isso é desumano, na minha opinião. Vamos lá, para a gente, como se diz, sedimentar algumas coisas por parte para, né, quem está querendo saber sobre a aposentadoria especial. Primeiro, a gente tem a questão, como que está a questão do EPI hoje, que você falou, né, do EPI hoje, como que está funcionando hoje? Pois é.
Hoje, só o ruído, por enquanto, que o EPI, se ele for sim, a eficácia dele, se estiver como sim ou como não é levado em consideração. Lembrando que o ruído, gente, funcionou da seguinte forma para ser considerado especial. Tem um outro problema aqui também. Até 1997, 5 de março de 97, ruído de 80, 97 a 18 de novembro de 2003, 90 decibéis, e depois 85, que foi um erro também. Por que é o ruído de 85? Porque 85 é a marca para insalubridade. Então, como que o ruído de 90, se o 85 está contido ali, por que o 90 teria que ser exigido 90? Então, peraí, o ruído, né, no caso a gente está falando desse fator de risco específico, do ruído, Sim. com relação ao EPI, indiferente se está constando como eficaz ou não. Exatamente. Tá. E aí a gente tem, ao longo da história, decibéis diferentes como limite de insalubridade. A gente começou com quantos decibéis, já? 80. Até 5 de março de 97. 5 de março de 97. Depois, então, quem estava exposto a mais de 80 decibéis até 97, março de 97, era considerado insalubre. Chegamos depois de março de 97. 90 decibéis. 90 decibéis. Então, quer dizer, aumentou. A pessoa tinha que estar exposta a mais ruído. Sim. E há um contrassenso porque no decreto previdenciário começamos a ter ali um paralelo à legislação trabalhista. A legislação trabalhista não foi observada, criaram esses 90 decibéis e ficou valendo 90. Como se diz? Do sovaco? Do sovaco. Como se diz? É o tal negócio que você não sabe de onde veio. E já tínhamos a legislação falando que tínhamos que fazer o paralelo à legislação trabalhista. E esse 90 permanece até hoje? Não. Como que tá? Ele parou em 2003, 18 de novembro de 2003, quando passamos a ter a exigência do ruído de 85 decibéis. E então voltou, caiu para 85. Ficou em 85, 80, 90, 85. Só que temos um problema aqui também, porque a lei fala acima de 80. Aí, acima de 80, 80... Lembra de intervalo? Lá atrás, quando você estudou matemática, tinha bolinha aberta, bolinha fechada. Bolinha fechada, você inclui o número. A interpretação da legislação previdenciária, ela tem que ser favorável ao segurado. Sim. E aí, o que acontece? Então, 80 decibéis, ok. 85, ok. O que o TRF tem feito agora? Não, acima de exclui os 80, tem que ser 80,1. Ah, pronto. Onde está escrito isso, pelo amor de Deus? O acima de 80, olha que inversão do que é o preceito do previdenciário. A interpretação não tem que ser... É um retrocesso social. Retrocesso total. A interpretação ela não tem que ser favorável ao segurado? E o que acontece? Inclusive, teve um magistrado, não vou falar nome, mas ele foi fantástico. Não, esse foi fantástico, fantástico. Ele falou o seguinte... Procura a jurisprudência aí pra vocês acharem de quem ela tá falando. Mas esse camarada é muito bom. Ele falou o seguinte, o decibilímetro, igual a esses medidores de velocidade, ele tem uma variação de 1 para mais, 1 para menos. Então, 79,9 tem que entrar. E a variação de 1 decibel. Então, gente, tem que ser de 79 para cima, porque a variação é de 1 decibel. E eles estão implicando com 0,1. Entendi. Por exemplo, eu tenho um caso no escritório que o camarada tinha 90 decibéis, a primeira instância acatou. Aí, na segunda instância, não são 90 decibéis, tem que ser 90,1. Ah, pronto. E perdeu a aposentadoria também. E perdeu. E hoje, então, tá 85. 85, e não importa o EPI por enquanto, mas já temos recurso no sentido para invalidar isso, como aconteceu com a eletricidade, todos os outros agentes. Aqui é uma dica para todo mundo que tiver... Vamos lá, dica a gente gosta. Importante. O que acontece? Qual é o problema hoje? Quando você... Eletricidade de altíssima voltagem, por exemplo, 13.800, que é o que está nas redes de alta voltagem, a pessoa, se tomar um choque, gente, ela vai morrer. Não tem jeito. É fatal, 250 volts, que é o mínimo da legislação, para cima, já é um risco de causar um infarto absurdo. Por isso que o limite de 250 é o mínimo. Inclusive, lembrar, mesmo quando a gente tinha a profissão de eletricista, por exemplo, já se exigia o ruído de 250 decibéis. Então, que a gente tem na aposentadoria especial, a gente não falou sobre isso, além dos agentes nocivos, até 1995, tinha uma lista de atividades que bastava atividade, não precisa a gente ter... Ah, isso é ótimo. E essa dica aí, peraí, vamos para essa dica primeiro, porque essa aí é boa. Até, qual é a data? 28 de abril de 95. Juliana, você sabe todas as datas de cor. Eu não tô lembrando a data do meu casamento, Juliana. Não tem condições, não. Mas não tem, gente, é uma paixão, eu pra gosto. Quem tá nos vendo, tá percebendo que ela não tem uma caneta, nem um papel. Mas pra quem tá nos ouvindo, eu tenho que contar. Ela só tem um copo de água, mano. E a água não tá batizada, entendeu? Não tá batizada. Ela sabe todas as datas. Então, peraí. Até... Olha, 28 de abril de 95. 28 de abril de 95. Profissão. Basta profissão. O enquadramento
para considerar um tempo especial, que é um tempo, né, prejudicial à saúde, insalubre, bastava o enquadramento profissional. Então, se a pessoa, por exemplo, era eletricista tá lá na lista, vai ser enquadrado como especial. E tem outras profissões lá, né? Motorista de ônibus, cobrador de ônibus, serralheiro. Aí o aprendiz de serralheiro também entra. Ah, quem era, tipo, aprendiz de eletricista também. Sim. Agora, o eletricista tem um problema, que é isso que eu ia dizer. Que muita gente erra. Porque o eletricista, além de ser a profissão de eletricista, está lá no PPP... Gente, até 95... Não esquece, gente. Não precisa de PPP. Não. Tem isso. Não. Peraí, vamos esclarecer isso aqui. Porque assim, basta estar escrito na carteira de trabalho a função lá. Tá escrito lá, motorista de ônibus. Pronto, vai ser especial. Não. Pois é. Não. Vou chegar nesse ponto, só terminar o eletricista. Vamos lá, porque é muito assunto. O eletricista, o que acontece com ele? Lá no próprio decreto, há necessidade de constar eletricista que trabalha com eletricidade superior a 250 volts. Essa profissão é a única que exige o agente. Por exemplo, enfermeiro, não precisa do agente biológico, médico, dentista. Basta engenheiro, são vários, são inúmeros. Por exemplo, vigilante não exigia arma de fogo, tem uma outra discussão sobre isso. Não precisava de nada disso. Bastava ter a profissão que era enquadrado como especial, porque a profissão, ela tinha uma presunção de penosidade. E aí, só uma observação, porque isso que é importante. O INSS, quando você entra com pedido de aposentadoria administrativo, você acha que ele vai olhar lá na sua carteira de trabalho a função e vai reconhecer automaticamente? Não, nunca. Mas é isso que eu ia te comentar. O que acontece? A gente sabe que o PPP, gente, é um documento que ele é exigido a partir de 2003. Antes não precisava de PPP? Não, precisava. A gente teve um documento antigo que chamava SB40, era um documento simplificado. Depois veio um documento que chamava DSS 8030, o DIRBEM e depois o PPP. Esses documentos eram os indícios de prova de tempo especial. Aí o que acontece? Às vezes a empresa faliu, ela não forneceu uma coisa que é importante, a gente tem que conscientizar o trabalhador para na carreira dele já ir pegando a documentação de comprovação. Isso é muito importante. Porque a empresa fala e você tem uma dificuldade de conseguir aquele documento. Então, o que acontece? A carteira, ela serve como prova, mas o nosso TRF não aceita só a carteira como prova, porque ele fala que o formulário é uma exigência legal. Então, e o que acontece? Motorista. O motorista que é considerado especial é o motorista de carro pesado. Então, por exemplo, mas lá está escrito motorista de ônibus, motorista de caminhão. Tecnicamente, eu entendo que vai servir, né? Tá ali é uma prova, a empresa faliu. Sempre tem que ter uma interpretação. Os magistrados odeiam essa expressão, mas a interpretação é em duplo pro mísero. Tem que ser o hipossuficiente da relação. Então, tem que proteger esse trabalhador. Então, essa carteira tem que ser acatada. Mas eles não acatam. Então, tem que buscar o formulário. Ou, quando você não tem o formulário, você não tiver como ter essa prova, ou, por exemplo, a empresa se nega a fornecer. Você pode procurar a Justiça do Trabalho, ou então a pessoa teve uma ação trabalhista no passado. O laudo trabalhista, ele tem o condão de substituir esse formulário. Isso ele pode substituir. Aí, se a empresa faliu e eu não tenho como acionar, posso acionar uma empresa por similaridade? Aí a gente tem condição de fazer. Não na Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho aceitava essa prova, não aceita mais quando você faz contra uma empresa similar à prova, porque ela fala que não era o polo correto, não era a empresa. Então, você faz na Justiça Federal uma prova autônoma para comprovar aquele período numa empresa que tem atividade similar. Então, por exemplo, o frentista faz a prova, o posto fechou, mas posto é posto, né, de gasolina. Fazem outro posto. Fazem outro posto. Aí é porque é inerente à condição de trabalho. Aí pode vir o INSS e falar assim, não, mas as condições de trabalho são diferentes. Olha, gente, não tem jeito num posto de gasolina, no Brasil, a condição de trabalho ser diferente. Ela pode ser pior. Mas minimamente é aquela ali mesmo. Então, assim, há a possibilidade de ter isso. Eu até quis, um tempo atrás, eu era da diretoria da OAB, da Comissão de Direito Previdenciário, eu comecei a implementar uma busca, até conversando com uma pessoa que é muito minha amiga, que é a Adriane Bramante, que é lá de São Paulo. A Adriane... colega, na verdade, né? Amiga, mineiro, todo mundo é amigo, gente. Conversou na biografia. Tomou um café, acabou. Tomou um café junto. Mas a Adriana é uma querida, foi minha colega lá no mestrado e gosto muito dela. E foi implementado na OAB de São Paulo.
e o banco de laudos, que eu achava importantíssimo ter. O INSS tem os laudos. Esses laudos que você está falando nesse banco de laudos, é o LTCAT ou é o PPP em si? Não, o que é? É LTCAT. LTCAT, vamos explicar. O que é o LTCAT, para quem não sabe? Gente, o LTCAT é o laudo técnico ambiental, que ele vai falar sobre o ambiente daquela empresa. E o PPP, que era o antigo DIRBEM, SB40, é o documento específico que ele vai fazer a leitura do LTCAT e vai consignar ali qual que é o cargo, quais que são as condições de trabalho, quais que são os agentes nocivos da Amanda, especificamente. O LTCAT é o geral. Então, por exemplo, a empresa faliu. Tem uma empresa, por exemplo, multinacional, que é a Morrison, ela foi embora aqui de Minas Gerais, ela é alemã, ninguém acha mais a Morrison. O laudo dela está arquivado no INSS de Santa Luzia. Tá lá. Aí o que acontece? Quando, por exemplo, você não consegue mais o PPP da Morrison. Ninguém, né? não Mas consegue ninguém para emitir. O laudo tá lá. Então, esse laudo pode ser exigido que o INSS junte, porque o laudo está arquivado lá, para que a pessoa não fique prejudicada. Porque ela, por exemplo, a pessoa, às vezes, no meio do caminho, perdeu o documento, as empresas não tinham o hábito de entregar a documentação antes. E as pessoas não conhecem o direito, não pegam também. Não. Então, só quem ouve o podcast vai saber que o laudo tá lá. Exatamente. Mas esse banco de laudos é muito bom. E não foi implementado aqui em Minas? Como que tá isso? Não foi. O que acontece? Em São Paulo tem, então, o banco. Se não me engano, no Paraná também tem. E era uma bandeira que eu gostaria que a gente tivesse conseguido colocar aqui em Minas Gerais, porque eu acho muito importante. Gente, empresas são como pessoas. Elas nascem e morrem. Sim. E, às vezes, a pessoa, ela fica prejudicada. Eu tive um cliente, por exemplo, ele tinha todos os PPPs. Ele morava numa área de inundação, ele teve uma enchente na casa dele, perdeu toda a documentação. Nossa. E como é que você faz a comprovação disso agora? E PPP é dinheiro, principalmente agora que a gente mudou o cálculo da aposentadoria. A gente não, né? Nós vamos voltar lá, nós vamos entrar nesse ponto que é importante, né? Então, PPP é dinheiro, as pessoas precisam do PPP. Então, é importante. E uma coisa que eu falo, nós que somos mineiros, né, a gente de Minas, a gente é meio seguro, não gosta de contratar consultoria. E eu falo que é uma grande bobagem que o mineiro faz. Porque, às vezes, você tem um PPP, aquele PPP está preenchido de forma errada, e você só vai descobrir aquilo no momento da aposentadoria. Sim. Na minha opinião, todo PPP acabou um contrato de trabalho, procura um advogado previdenciarista, verifica se aquele PPP está preenchido de forma adequada. Por quê? Porque lá na frente, para consertar, Morrison não foi embora? E aí, você não tem mais onde fazer. Às vezes, sabe o que eu tive um problema agora, recentemente, com o INSS? A lei, olha, gente, é muito complicado. A lei fala que tem que constar no PPP o número de classe do responsável pela monitoração biológica lá, pela monitoração das condições ambientais. Tem que ter o número de classe. O número de classe seria o tipo... CREA, tipo CRM, AB. Isso. E as empresas têm colocado o número. Só que as empresas não colocam se é CREA ou se é CRM. Eles estão indeferindo o direito da pessoa. O número está lá. Por causa de uma formalidade dessa. Mas aí, o que eu acredito, se eles querem que conste a classe, eles têm que colocar na lei. Gente, princípio da legalidade, tem que estar lá constando. Tem que ter no PPP um lugar para que conste o número de classe. E uma coisa que o INSS... O número não, qual a classe, qual o órgão. O que o INSS faz, que é um problema muito sério, na minha opinião? Hoje, a normativa está desse jeito. Ele quer que o que está implementado hoje retroaja. Não dá. Então, ele quer, por exemplo, lá em 1998, você não tinha exigência no DSS 8030 do responsável pela monitoração biológica. Eles querem que um trabalho que foi feito em 98, quando eles não exigiam essa monitoração, que você informe no PPP a monitoração biológica. É um contrassenso. Se eles não exigiam naquela época, o que vale é a lei. A lei não pode retroagir para alcançar fatos consolidados no passado. E o INSS tem usado essa prática. E, às vezes, a pessoa, para não criar problema, tentar resolver rápido, busca essa informação, mas não tem onde buscar. E aí acaba tendo que judicializar. Eu fico até chateada, às vezes, assim, eu tenho amigos magistrados, que falam assim, vocês que são advogados são demandistas demais. Não. Tá todo mundo fazendo tudo errado, é a culpa do advogado. A culpa é do advogado que tá buscando direito, né? Pois é. Isso aí é uma coisa que eu sempre falo. A gente, né, tá lá nas redes sociais e eu sempre bato na tecla. Gente, o não do INSS, na maior parte das vezes, está errado. Sim. Entendeu? Então, a pessoa não pode se contentar com aquilo. O INSS falou que esse PPP não vale, vou esperar fazer a idade. Não. Sim. Procura sempre o advogado previdenciarista, porque a chance de estar errado, principalmente se tratando de questão de aposentadoria especial, de tempo especial,
é muito grande. Pois é, eu faço um programa de rádio há muitos anos, sempre divulgando direito previdenciário, e o que acontece? Eu falo muito isso lá, vocês têm que preocupar em formar o direito da melhor forma possível, mas a base de tudo é informação. Mas a informação no lugar certo. Às vezes a gente fica procurando a informação, eu falo no papel de pau, né? E às vezes eu acho um barato, eu fui já recém-formada, eu acho legal assim, as meninas acabou de formar e sabe tudo de previdenciário. Eu falei assim, oh meu Deus, mas e acaba conduzindo a pessoa para um lugar errado. Tem que tomar cuidado. E uma coisa que é importantíssimo, tomar cuidado. Por quê? Se você pega um PPP absolutamente errado e faz o protocolo administrativo, você fez prova contra você. Porque vai fazer uma perícia médica ali, porque, vamos explicar, quando a gente entra com um processo administrativo, requerendo o reconhecimento de um tempo especial, que tem insalubridade, enfim, você faz a juntada do PPP, há uma perícia indireta ali, que é uma perícia no documento, então o médico, perito médico federal, vai analisar aquele documento e fazer o enquadramento como especial ou não. Esse é o procedimento interno do INSS. Apresentando um PPP, então, errado, incompleto, a perícia médica não vai enquadrar. Sim, mas a prova está constando ali. E tá constando ali. Nos próximos requerimentos administrativos, não vai nem fazer a perícia, já vai pegar. Já vai usar aquela perícia. Vai usar aquilo ali. Não era assim no passado. No passado fazia-se tudo de novo. Fazia tudo de novo. Não, mas agora aproveita. E o que é o problema? Aí vem o segurado e fala assim: olha, mas aí eu vou lá na minha empresa e vou pedir um PPP novo. Aí é crime de falsidade ideológica, porque algum dos documentos é falso. Olha. Então, para você desconstituir essa prova, só por uma ação judicial para desconstituir essa prova. Aí não adianta mais a empresa fazer o documento. Agora legal, agora eu vou fazer certo. Olha, do cenário que está hoje, eu acho que o acompanhamento com o advogado previdenciarista é obrigatório. No judicial nem se fala, né? Sim. Mas no administrativo, o risco da pessoa ser lesada é muito grande. Porque ou não vai conceder o benefício, ou vai conceder o benefício de espécie errada, ou concedendo, ainda que de espécie certa, com um valor menor, com a renda mensal inicial errada. Com certeza. Eu falo que quem aposenta, o que eu falei, que de não querer procurar consultoria. Americano procura consultoria para tudo. Para tudo. Aqui não. Então, às vezes a pessoa aposenta, não, meu salário tá ok, tá legal. Quando procura um previdenciarista, ele teria direito a mais. Esses dias mesmo recebi uma cliente no escritório, ela poderia estar aposentada há 10 anos. Há 10 anos. Perdeu 10 anos. Aí ela quer, como eu recupero isso? Falei, querida, não recupera. Perdeu. E 10 anos, são 13 pagamentos por ano, porque são 12 mais o 13º. Quanto dinheiro? São 130 meses de aposentadoria que ela perdeu em 10 anos. É muito dinheiro. Por menor que seja o salário, é muito dinheiro. E não só o dinheiro. Eu acho que a aposentadoria traz né? Que eu acho que é isso, não precisa nem falar mais. É aquele conforto espiritual, porque quem não trabalha para se aposentar, todo mundo tem esse projeto. Sim, né? Eu vou trabalhar para esse grande dia, nesse memorável dia da aposentadoria, em que eu vou fazer outros projetos. Então, ainda tem isso, nem só o financeiro, tem todo esse peso, né, da aposentadoria. E a aposentadoria especial, vamos lá. A partir de 98, a gente não pôde mais converter tempo especial em comum, mas continuou existindo a aposentadoria especial sem a idade mínima, com 15, 25 ou... 15, 20 ou 25. 15, 20 ou 25 anos de trabalho em condições insalubres, aí a depender do grau da insalubridade, continua existindo e podendo ter a conversão do tempo... Se você não atingir o 15, 20 ou 25, você poderia converter esse tempo especial em comum. E somar. Com os tempos comuns e ter aposentadoria por tempo de contribuição. Até que veio novembro de 2019. Conta pra gente o que aconteceu em novembro de 2019 com relação à aposentadoria especial, Juliana. Pois é, novembro de 2019 foi um marco, eu até critico muito a reforma, e aqui não há um contexto político, é um contexto de crítica à legislação. A legislação ela não foi debatida a contento. Ainda houve um esforço muito grande dos advogados previdenciaristas. Nós nos juntamos, muitos de nós fomos para Brasília bater na porta dos deputados e senadores. Muitos fizeram palestra em reuniões lá com os senadores para demonstrar que não poderia conduzir para aquele caminho. A gente conseguiu retirar muita coisa da reforma. Por exemplo, um dos tópicos da reforma é que se sua média fosse inferior a um salário mínimo, ok, você poderia se aposentar com um salário mínimo
menos do que um salário mínimo, como aconteceu lá no Chile. Imagina. E, por exemplo, a pessoa que contribuiu para um salário mínimo a vida inteira, quando faz a média é inferior. É inferior. E imagina ela se aposentar com menos do que um salário. E isso foi tentado. Sendo que constitucionalmente está lá, que é proibido qualquer pessoa Exato. receber valor menos que o tentaram salário relativizar essa questão. É absurdo. Que foi um absurdo. Também. Mas quanto à aposentadoria especial, a primeira coisa que eu achei que foi uma violência muito grande é a não possibilidade mais de conversão do tempo especial em comum. Então, por exemplo, se você... Porque, como você disse, se você trabalhou na área especial, você se expôs, você entregou essa saúde. Então, quando a gente faz a conversão do tempo especial em comum, o tempo da pessoa pode aumentar de 40% até mais do que dobrar, como mineiro de 15 anos, quando você converte para o tempo comum. Né? Por exemplo, quem trabalha em mina, o tempo aumenta em mais de 133%. O que é muito justo, porque aquele tempo de trabalho ali é tão desgastante que equivale a mais anos de trabalho. Exato. De uma pessoa que está no escritório, por exemplo. O raciocínio é exatamente esse. Exatamente esse, Amanda. Até uma vez um magistrado falou assim, que todo mundo tem estresse, que ele quis invalidar a aposentadoria especial, o tempo especial. Eu falei, olha, todo mundo tem estresse, mas lá ele tem o gás, lá ele tem o ruído, lá ele tem outros fatores que prejudicam a saúde dele. Uma coisa é ficar estressado no ar-condicionado, né? Exatamente. Tomando um cafezinho. Outra coisa é aguentar calor de fábrica, é difícil. E o que acontece? Eles impediram a conversão do tempo comum especial. Então, se você trabalha, por exemplo, na Covid, né? É que a gente não acabou não falando. A gente tá falando tanta coisa, não falei do EPI. Me lembro do EPI. Vamos voltar lá. O que acontece? Eles impediram a conversão. Então, essas pessoas, a gente sabe quantas pessoas da área da saúde morreram na época da Covid. E me fala qual funcionário da saúde que estava dentro do hospital que não estava usando EPI. Qual deles não estava usando EPI? Todos. E vários morreram, contaminados pelo Covid. Porque o EPI não é eficaz. Não é absolutamente eficaz. Não é. Gente, eu tenho uma enfermeira que ela, no fim da carreira, ela teve um perfuramento de luvas e ficou contaminada por hepatite. Ela usava o EPI, mas o EPI não é suficiente. Ela foi contaminada com o uso de EPI. E aí falar que, por exemplo, o hospital... Não, gente, que enfermeira, que médico não usa luva? Pois é. E colocar que o EPI é eficaz, o EPI não retira o agente nocivo. A gente tem um hospital que é contaminado por KPC. As pessoas não usam EPI e as pessoas ficam doentes, os trabalhadores dentro do hospital. E falar que a simples entrega do EPI, aí você pode falar pro cara do hospital, não precisa combater a bactéria, não que eu vou dar EPI aqui para todo mundo. Não é um raciocínio que, na minha opinião, é adequado. E o que está se exigindo hoje? Não, a gente tem que provar que esse EPI não foi suficiente. Uma inversão do raciocínio. Como que o empregado vai provar isso? E aí tá trazendo para o trabalhador um ônus de prova maior. E a gente sabe qual a dificuldade das perícias. Porque a gente está querendo, não é conseguir insalubridade, é provar a existência do agente nocivo lá e que não conseguiu elidir totalmente. E às vezes a gente sabe que a área de exatas não dá essa amplitude de entendimento. Mas vamos voltar lá em 2019. Que também não, mas peraí, vamos fechar aqui esse negócio aqui. Peraí, vamos só fechar. Então, o EPI é para agentes biológicos. Se tiver EPI eficaz, não vale seu PPP está invalidado. Você não vai conseguir. Você vai ter que fazer uma prova na Justiça do Trabalho. Eletricidade. Se tiver constando que o EPI, se o cara trabalha no poste, né, aqui em Belo Horizonte, na CEMIG, no poste da CEMIG, tá lá no alto, do ladinho da rede de transmissão, podendo tomar choque a qualquer hora, se o EPI estiver eficaz, ele não vai computar como especial. O único agente que eles não estão questionando o uso do EPI é para o ruído. Então, para quem advoga em previdenciário, que não estiver tomando cuidado com o PPP, vai ter problema na hora da sentença. Eu acho uma arbitrariedade, um dissenso. Porque o que acontece? A gente sabe que se essa pessoa tomar um choque, ela vai morrer ou vai ficar lesada seriamente. E a gente fala, não, vamos dar aqui uma luva de raspa. Luva de raspa, não, ela vai atenuar pequenos choques, mas ela não vai proteger 100% o trabalhador. Então, é uma relativização desse uso de EPI, trazendo aí um prejuízo significativo para o trabalhador. Então, quem advoga em previdenciário não pode achar que custo agente nocivo está suficiente. Hoje, um estudo adequado e profundo do PPP é fundamental. Fundamental. E muitas vezes o previdenciarista vai ter que embarcar ali no barco do trabalhista, ajuizar uma ação trabalhista contra a empresa para retificar o PPP, porque a empresa provavelmente não vai fazer isso na amizade. A maioria não. Né? A maioria não vai. Para depois instruir o processo previdenciário. Exatamente. E o que acontece? Às vezes, no meio do caminho, eu até falo assim, existem advogados. Tem advogado que falando, sua advogada tá te enrolando.
e quer fazer uma coisa mais rápida e depois a gente acaba recebendo esse trabalhador de volta. Porque ele perdeu a aposentadoria e às vezes já sedimentou até transitou em julgado uma ação que foi feita errada. Olha. Porque precisava. E uma coisa, não adianta mais tentar ficar levando essa prova para a Justiça Federal. A maioria dos juízes federais não aceitam que a perícia seja feita na Justiça Federal, porque eles falam que é competência da Justiça do Trabalho. Uma outra coisa que eu questiono, é uma prova que tem que ser feita dentro do processo, mas a jurisprudência tem imperado nesse sentido que não pode ser feita a prova lá. A prova tem que já estar pronta da Justiça do Trabalho. Aí muita gente fala, mas eu não tive... Tem juiz que aceita a prova lá, que determina a perícia, mas a gente sabe que tem magistrado que não, e eu acho que você não pode expor o segurado a esse risco. Né? Então, o uso do EPI hoje tem que ter essa análise detida do PPP, porque se o EPI for eficaz para qualquer agente nocivo, aí eles não estão aceitando esse tempo como especial. E o tempo como especial hoje, gente, ele é fundamental não só para aposentadoria especial. A gente sabe que as regras de transição da aposentadoria, vamos colocar comum, né? Ela vai depender também, às vezes, de pontos. Então, quanto mais tempo de trabalho essa pessoa tiver, mais próxima ela vai estar de um direito de se aposentar. Então, o entendimento do PPP, o entendimento do tempo especial hoje, ele não é só para aposentadoria especial. Ele vai servir também para qualquer área, qualquer aposentadoria. Inclusive para aposentadoria por idade. Porque se você converte, aumenta o tempo e aumenta a renda. Porque a gente sabe que depois da emenda constitucional de 2019, o tempo de trabalho ele é fundamental para forjar ali a sua renda. Inclusive, no caso de pensão por morte, o trabalhador morreu, ele tinha tempo especial, se converter, aumenta o tempo, a pensão por morte da pensionista vai aumentar também. Então, por isso que a gente tem que estar sempre tendo essa visão maior do direito previdenciário, principalmente do que é o tempo especial. Depois de 2019, para a gente voltar, daqui a pouco, não vou poder ficar aí, eu falo muito, daqui a pouco... Juntou as duas. Acabou. O que acontece? Depois da emenda de 2019... A gente hoje tem muito mais dificuldade com o tempo especial, são 1001 requisitos, a gente vê cada dia mais o INSS, ele cria uma normativa, uma dificuldadezinha maior, a gente percebe isso, dá um desânimo, mas a gente arruma força, enfrenta. Mas o que aconteceu depois de 2019? Não podemos mais fazer a conversão do tempo especial em comum. Então, se a pessoa trabalhou, por exemplo, na mina, mas ela não aguentou, ficou 10 anos em mina, aqueles 10 anos iam ser 20. Não vão ser mais. Vão ser só 10 anos. O que ela trabalhou até 2019, sim, ela vai poder converter. Direito adquirido. A partir de 2019, não converte nada. Não converte nada. Parou. E aí você acha que, a partir de 2019, então, não precisa mais se preocupar em pegar o PPP? Não, precisa sim, muito. Sabe por quê? Às vezes a pessoa, ela vai conseguir... Ela ficou um tempo fora, mas ela às vezes volta para o tempo especial. E se ela fechar os 25 anos de tempo especial, que é a maioria, tá, gente? Porque tem gente com 15 é suficiente, como a Amanda falou. Mas, por exemplo, pegou o PPP, fez os 25 anos de tempo especial, porque a aposentadoria especial agora não basta ter os 25. Vamos falar em 25, que é a regra geral. Tendo 25 anos, ela vai somar com o tempo comum, que ela tenha também, somar com a idade e tendo pelo menos 86 pontos, que é a regra transitória, ela vai poder se aposentar. A gente tem percebido lá no Legislativo uma movimentação grande no sentido de atenuar a reforma de 2019, porque para a aposentadoria especial ela foi muito incongruente. Então, eu espero que em breve a gente tenha novidades sobre a questão da conversão do tempo, porque tem um projeto de lei no sentido de permitir essa conversão e que também se retire o requisito etário, ou pelo menos atenue o requisito etário. Não é razoável que uma pessoa seja obrigada a trabalhar numa mina até os seus 55 anos. Não é razoável. Não tem lógica. Então, assim, a gente tem uma esperança que essa legislação seja alterada. Mas se não for, ainda assim é importante o PPP para construção, talvez, de uma aposentadoria especial. Aquilo que eu falei lá no início, quando eu estudei o curso técnico, nada você perde. Eu falo muito com as pessoas assim, quem trabalha no Estado, por exemplo, e hoje está no INSS, ou trabalhou no regime geral de previdência, e hoje está no regime próprio. Vou averbar agora. E às vezes a pessoa falta ainda 15 anos para aposentar. Fala, não averba agora. Espera um pouco, porque você não sabe, se você quiser exonerar. A gente mesmo sabe, aqui no EPREV, teve o Dr. Roberto, era servidor, resolveu exonerar, a vida dele mudou completamente. E isso pode acontecer na vida de qualquer cidadão. Então, a gente tem que
juntando tudo que a gente pode, para no momento de requerer o direito, você não se arrepender de não ter aquela prova. Então, a prova, ela é importantíssima e ninguém pode deixar de buscar o PPP, né? Porque ele é fundamental não só para aposentadoria, mas para você se aposentar bem. Como a Amanda falou, né, Amanda? A gente, quando aposenta, é para ter esse respiro, esse alívio. A gente sabe que muita gente hoje, mesmo aposentado, não tem esse respiro, porque o cálculo da renda não é favorável. Mas, pelo menos, ter uma maior tranquilidade. A gente tem que fazer o tal do planejamento previdenciário para fazer uma gestão para que a gente possa ter esse alívio adequado. E uma das coisas que vai contribuir para isso é justamente o tempo especial. Então, buscar a documentação, se preocupar ao longo da carreira de ter a documentação, mas a documentação bem construída. A maior tristeza que eu vejo no rosto das pessoas é quando ela juntou essa documentação, nunca procurou um advogado previdenciarista e depois de 30 anos fala assim, que meus PPPs, tenho todos errados. Nossa. Todos errados. Principalmente do pessoal que é da área do transporte público. Não tem um PPP correto. Assim, é muito triste. E a área do transporte público são empresas muito voláteis. É empresa que abre e fecha todo dia. É uma área que muda muito. Então, realmente, essa área é muito complicada depois. Conseguir fazer essa prova depois. E a prova é quase invariavelmente... Dificilmente, vamos colocar assim, a gente consegue fazer uma prova adequada. Por quê? Você precisa do ônibus, que normalmente era motor dianteiro, a gente lembra, todo mundo lembra dos motores, não sei não, que você é mais novo, mas tinha um motor dianteiro, ele fazia muito barulho. Só que não é só o barulho do ônibus, tem às vezes no ônibus, né, a gente chega a ter 70 pessoas dentro de um ônibus, que é um absurdo aqui na nossa região metropolitana. Mas acontece. Aquelas pessoas falando, o trânsito, mais o motor. E às vezes a perícia é feita numa rua discreta, sem ninguém no ônibus, sem trânsito e com o motor traseiro. Então, você não consegue mais trazer aquela realidade e eu vejo as pessoas, assim, extremamente prejudicadas. É um absurdo que o INSS não faça a fiscalização adequada, porque a fiscalização dessas condições de trabalho é do INSS e ele não faz. Juliana, a minha vontade é ficar o dia inteiro te ouvindo, porque o que eu aprendi aqui valeu por anos de advocacia, porque é isso, eu acho que a experiência, né, a prática é outra coisa, né? Na teoria, na prática a teoria é outra, né? Mais ou menos isso. Mas já temos que caminhar para o final. Queria te fazer uma última pergunta. A aposentadoria especial acabou em 2019? A gente pode falar isso? Não, ela não acabou. Mas agora eu falo que ela é só para quem tem realmente conhecimento. Se ela for feita de qualquer forma, inclusive uma coisa que a gente tem que alertar todo mundo. A aposentadoria especial, no passado, ela era o xodó de todo mundo. Por quê? A renda era muito melhor na aposentadoria especial. Hoje, não mais. Porque como eles mudaram a fórmula de cálculo, então a aposentadoria especial, ela pode ficar muito menor do que, por exemplo, você se aposentar numa comum com fator previdenciário. Então, porque na comum você pode converter o tempo especial para comum e você enlarguece o seu tempo. E o tempo, gente, por exemplo, para o homem com 20 anos de trabalho, cada ano trabalhado além dos 20, aumenta 2% na renda. Como na especial você não faz essa conversão, você não aumenta esse tempo, pode ser que a renda fique muito menor. Então, hoje, a aposentadoria, ela demanda uma análise criteriosa para que a pessoa não fique prejudicada e ela alcance o melhor benefício. O INSS não vai fazer essa análise pelas pessoas, por isso a figura fundamental de um bom advogado previdenciarista. Se não for um advogado que estuda, que procura, ele não vai prestar um bom serviço. Por isso que eu convido sempre os advogados previdenciaristas nunca deixar de participar de congresso, nunca deixar de fazer pós-graduação, participar de cursos, porque essa atualização ela é fundamental para essa boa assessoria. Por isso que é importante as pessoas estarem assessoradas. Quer dizer, a aposentadoria especial vive. Não é mais a melhor coisa do mundo, como você explicou, porque a renda pode vir prejudicada. Então, mais uma vez, a presença necessária do advogado previdenciarista de fazer um planejamento previdenciário, de utilizar um programa de cálculos, igual o IEPREV tem, o IEPREV Cálculo, que salva, eu utilizo sempre para fazer os cálculos. E essa atualização também, participar de cursos, entender o que está acontecendo para não prejudicar o seu cliente. Exatamente. Eu acho que, assim, a gente conseguiu, né, falar um pouquinho desses documentos que são importantes do PPP, que hoje, né, desde 2003, é o documento que traz o indício de prova da insalubridade do tempo, da especialidade ali do período. A gente conseguiu falar um pouquinho da
jurisprudência e com certeza eu vou te chamar pra voltar aqui, porque ainda tem muita coisa pra gente falar sobre aposentadoria especial. Aqui você falou agora, eu tô assim, gente, mas eu não falei da dosimetria, que a dosimetria não vale mais. Gente. Meu Deus, não, fala, isso é importante. Você lembrou desse ponto importante. Então, a última dica. Depois de 18 de novembro de 2003, a legislação fala que tem que ser utilizada a metodologia da Fundacentro. Só que as empresas só colocavam a palavrinha dosimetria quando coloca qual que é a técnica utilizada para medir o ruído. Isso é a metodologia. Metodologia. De análise da insalubridade. Exatamente. De como que foi feita a captação do ruído. Então, colocava dosimetria e pronto. O INSS acatava. O INSS, a AGU, recorreu dessa situação porque estava lá na lei de 2003 que tinha que ser a regra da Fundacentro. E a partir de 2017 começou a termos esse questionamento e o INSS começou a não querer mais aceitar a dosimetria. E aí agora ele exige que seja a regra da Fundacentro, então tem que estar lá escrito NHO 01 ou também NR15. Um dos dois está sendo aceito. Né? Tem alguns pontos específicos, não dá tempo da gente falar, mas a regra é essa. Qual é o problema? Os PPPs todos foram entregues em dosimetria. E aí, como que agora as pessoas estão tendo um trabalho de procurar a empresa e exigir que seja feito pela regra da Fundacentro. Muitas empresas, grandes empresas, não entregam e aí você tem que propor uma ação trabalhista, fazer uma perícia para fazer a medição pela regra da Fundacentro. Porque senão, dentro do nosso TRF, não, depois de 2003, se o PPP estiver em dosimetria, seu PPP vai ser invalidado. E qual é o problema? Quem aposentou com antecipação de tutela na primeira instância, que está a dosimetria, que estava ok, que o INSS acatava, a Justiça acatava, todo mundo acatava. Como não se acata mais, retroagiu a data da lei, que é 2003, e inclusive as decisões em sede de recurso estão invalidando o PPP em dosimetria. Então, o advogado que tem processo em recurso, vai lá nos seus processos, olha se está em dosimetria, se tiver em dosimetria, tem que chamar o cliente para corrigir aquele PPP e apresentar aquela prova lá. E qual o problema que a gente tem agora? Porque está em discussão que se a partir do momento da juntada do documento, como é que fica a questão financeira. Então, se você apresenta esse documento novo no curso do processo, tem magistrado falando que o efeito financeiro vai ser a partir dali, que está errado, porque quem fez a prova errada foi a empresa. Então, o ônus da prova, que deveria ser produzido de forma adequada, ele está sendo atribuído ao trabalhador. E aí eu recomendo, se a jurisprudência se firmar nesse sentido, que a gente faça uma ação civil cobrando da empresa esses anos todos de prejuízo do trabalhador, porque é um absurdo. É um absurdo. O INSS acatava, o INSS deixa de acatar, mas quem sempre sofre, infelizmente, é sempre o segurado INSS. Mas essa tese é brilhante. Porque realmente a responsabilidade, então, é da empresa. Temos que começar a dar nome aos bois. Porque o que acontece é sempre o segurado pagando pato. É isso. Exatamente, sempre. Sempre a culpa é do segurado. O segurado sempre paga o pato de tudo. Que é assim, minimamente lamentável, né? Eu acho uma injustiça muito grande. Mas a gente tá aqui, né? Pra vencer todas as injustiças. Exatamente. Eu acho que é isso. Vamos manter firme. Isso. Porque uma hora a coisa vai. Com certeza. Eu falo isso, a gente não pode desistir Não nunca. Pode. A gente tem, às vezes, uma derrota aqui, mas a gente continua batalhando e vai construindo as vitórias, sedimentando a cada dia mais melhor o direito previdenciário. A gente tem que lutar sempre, né, Amanda? Previdenciário é pra forte, tá? Com certeza. Como se diz, isso acaba quando termina, né? Então a gente tem que continuar tentando e recorrendo. Por isso que eu falei, né, dessa sentença, né? Vamos começar com embargos, vamos recorrer, vamos pra Turma Nacional de Uniformização, vamos pro STJ, vamos. A coisa tem que mudar, não pode ficar do jeito que tá. E principalmente cada tribunal decidindo de uma forma. Exatamente. Né? O INSS sendo o rei do gado ali. Sim. Mandando e desmandando do jeito que ele acha, porque aí muda, agora é Fundacentro, não, agora é isso, agora é... E o segurado... Gente, é a vida das pessoas, né? Eu vejo agora essas decisões que estão mandando devolver o dinheiro, é a vida de uma pessoa. É assim, uma falta de empatia com uma realidade vivenciada, sabe? É um erro na minha opinião, assim, essa inversão de jurisprudência, sem entender todo o contexto social, a ferro e fogo, é fazer uma injustiça, né? A gente acreditou na segurança jurídica, a gente acreditou no judiciário, o judiciário faz uma inversão jurisprudencial sem se importar com o ser humano que está ali atrás. Não é só papel, gente, é ser humano. E mais, nós pagamos, né? Porque é uma vida de contribuição previdenciária que não é barato, que vem descontando ali todo mês, que a empresa também paga. Então, é um investimento feito. Além de uma vida, um investimento financeiro feito. E a pessoa espera receber.
Com certeza, né? aquilo ali, né? Aí vamos continuar. A luta continua e vamos torcer para que a gente consiga vitórias e êxito para essas pessoas que precisam tanto, né? Juliana, com certeza a gente vai ter que marcar novas temáticas aqui, novos encontros, porque o seu conhecimento é vasto, né? E ter a oportunidade de te ouvir, você trazer essa sua experiência, né, para nós, para todo mundo que tá te ouvindo, é uma oportunidade única. Então, eu tenho muito a te agradecer. Para finalizar, quero saber, né, que todo esse conhecimento, toda essa potência de mulher, tem alguma dica final aí? Um livro que você lê, uma série que você assiste, uma coisa que você leva para sua vida ou que você de repente leu, viu e que você, né, te agregou alguma coisa? Conta pra gente. Pois é, Amanda, eu fiquei pensando aqui, quando você tá falando, falei, gente, tem tanta coisa boa que passa na nossa vida, né? Eu sou uma pessoa que adoro filmes, acho assim, como é importante, passou aqui na minha cabeça vários filmes fortes, adoro, por exemplo, O Vento Levou, tem vários filmes, eu gosto de filmes clássicos e gosto de filmes modernos, mas tem um filme que você vai rir, eu vou assim, gente, isso vai me descredibilizar, mas eu sou uma pessoa autêntica. Eu não sei forjar nada. Quem me conhece, assim, eu sou um livro aberto, o meu rosto sempre demonstra o que eu tô sentindo. Eu sou apaixonada realmente por direito previdenciário, eu sempre tenho que me conter, porque eu vou falando muito. Não existe a figura da doutora Juliana Bento, tá, gente? Não existe. Ela é isso aqui o tempo todo. O tempo todo, é isso aí. Não tem máscara, né? Não tem máscara. Tem. E o que acontece? Tem um filme que ele é um filme de comédia. E é um filme que ele me faz pensar sempre. É um filme que chama assim, Como Se Fosse a Primeira Vez. É um filme de romance. Sei. Aí você vai falar assim, gente, mas maravilhoso. Essa menina é bobinha. Não, eu vou te explicar porque que ele me fez refletir muito. Um livro que me fez refletir muito é O Pequeno Príncipe, é um marco para mim, porque a gente se torna responsável por tudo aquilo que cativas. E para mim é um peso muito grande, porque cada cliente ele é minha responsabilidade. Eu não consigo virar as costas para nenhum cliente e falar assim, deixa aí. Não, eu tenho uma responsabilidade. E eu falo assim, culpa desse livro, por que eu fui ler esse livro? Mas ele realmente me responsabiliza muito, que é O Pequeno Príncipe. Parece um livro para criança, mas ele não é um livro para criança. Não, é verdade. É um livro para adultos. Eu falo que é um livro para fazer terapia. E esse filme que eu comentei como se fosse a primeira vez, porque no filme ele tinha que viver cada dia, porque a moça só lembrava daquele dia. É a Drew que faz o filme, que eu adoro. Desde o ET, eu era apaixonada pelo filme do ET por causa dela. E o que acontece? Eu falo isso, que é o que é o nosso início da nossa conversa. Viver o hoje e viver bem. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente passou por essa pandemia, a gente não sabia quem ia estar ali amanhã. E é viver o hoje, valorizar quem está do seu lado, valorizar os pais, porque amanhã não vai ter. E a gente fica esperando, quando eu emagrecer, quando eu viajar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tantos clientes. Não, gente, é o hoje. É a construção. É isso que faz o seu amanhã e o seu hoje no amanhã ser melhor. Então é o hoje, é o que ele fazia, é viver o hoje e viver o hoje por ele, pelos outros, e a gente se valorizar primeiro, mas também tem essa empatia pelos outros, mas viver o hoje. É por isso que esse filme, pra mim, ele é um ícone, sabe? Assim, é fantástico. Nossa, sensacional, eu adorei. Eu amo esse filme também, já assisti inúmeras vezes, inúmeras. Eu lembro do filme aqui, olha isso lá. A gente já tá com lixinho d'água, gente. Porque é fantástico a pessoa viver o hoje, gente. É importantíssimo. E a gente tem que viver, né, como se fosse o último mesmo. Sim. Porque uma hora a gente vai acertar. Uma hora vai ser o último. Uma hora vai ser o último. Né? E a gente se esquece disso. A gente se esquece disso. E o quanto nós somos efêmeros. Exatamente. Né? Nós estamos aqui conversando, tendo um dia agradável. Daqui meia hora, eu já a gente não sei mais. Sabe. Por isso que é importante a gente ser autêntico, a gente ser, sabe, ser isso, ser livre, ser feliz, nesse sentido. E esse cuidado com os outros também é muito importante. É viver o hoje, gente. A gente tem que viver o hoje, viver bem, sabe? Com a presença de Deus na nossa vida, com bons amigos, com cercar de boas pessoas, rezar para Deus levar quem não vale a pena. E é isso aí. Fazer um bom trabalho. Ai, gente, que delícia. Que vontade de continuar o resto do dia aqui. Que delícia. Juliana, te agradeço demais.
Conta pra todo mundo como as pessoas te acham nas redes sociais. Faz seu marketing aí pra gente. Vamos lá. Primeiro, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre assim, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar do direito previdenciário. É uma paixão, realmente. Eu acho que acabei sendo conduzida para o direito e sou muito feliz aqui e te agradeço mesmo essa oportunidade da gente trazer informação para as pessoas. Informação, conhecimento, liberta e faz bem às pessoas. É muito importante. Muito obrigada, obrigado EPREV essa oportunidade. E, gente, lá nas redes sociais, a Amanda, que é minha amiga também, fala que eu sou low profile, mas tô melhorando. Mas pode me acompanhar lá, é Juliana Bento ADV. E também o escritório meu é o Bento Advogados. Me procura lá nas redes sociais. Eu sempre gosto de dar muita dica do direito previdenciário, que é uma coisa que eu faço com paixão, que é uma outra coisa, que é dar aulas. Eu adoro dar aulas, dou aula para pós-graduação, e porque a gente traz o conhecimento, né? Quando a gente divide o que a gente sabe, a gente aprende muito mais. Para mim é sempre bom a oportunidade de falar do direito, porque eu sempre aprendo. É sempre uma troca de energia. Obrigada, Amanda. Obrigada, EPREV, mais uma vez. Espero que a gente poder se encontrar novamente, que o papo foi ótimo, gente. Até uma próxima. Com certeza nós vamos se encontrar novamente, com certeza. Agradeço mais uma vez. E é com muita alegria, pessoal, que eu finalizo mais um episódio do EPREV Talk. Hoje com a doutora Juliana Bento. Siga o EPREV Talk lá no Spotify. No YouTube, nós estamos dentro do canal do EPREV. Então, siga o EPREV no YouTube. Os episódios vão ao ar toda segunda-feira. Acordou, já tem um episódio novinho para você, com muita informação previdenciária, com muito assunto legal, com muitos entrevistados maravilhosos, como hoje. E siga nas redes sociais também o EPREV, o EPREV Calc. Tem também perfil específico do simulador de cálculos, que é muito bom, eu utilizo. E me siga nas redes sociais também, Amanda Faria Mapa. E estamos juntos, até o próximo episódio.